Minha sogra cortou meu vestido de noiva em tiras na noite anterior ao meu casamento. Então, descobrimos que ela tinha um tumor cerebral e ela achava que estava trabalhando no vestido. Estou sentada aqui na minha suíte nupcial, me acabando de chorar agora mesmo. Meus padrinhos e madrinhas estão fazendo o possível para tentar encontrar um vestido substituto, mas eu só precisava desabafar tudo isso e ver o que estranhos aleatórios da internet podem sugerir para facilitar as coisas. Vou chamar minha futura sogra de Karen e meu noivo será Lee. Lee e eu estamos juntos há 5 anos e noivos há cerca de 18 meses. Eu conheci no meu último ano da faculdade, primeiro ano de pós-graduação dele. Conheci a família dele 1 ano depois de começarmos a namorar e eles pareciam ótimos. Karen sempre foi muito amigável comigo e nunca tive problemas com ela. Lee e eu até moramos com ela e o pai dele durante todo o verão, 2 anos atrás. Depois que nosso contrato de aluguel temporário acabou e estávamos esperando nossa casa terminar de ser construída. Nunca houve discussões, tínhamos nossa privacidade e regularmente aproveitávamos passeios em família juntos. Lee e eu decidimos realizar nosso casamento perto da cidade onde nos conhecemos. Tenho uma amiga da faculdade que é daqui e a família dela tem uma grande propriedade com uma casa de fazenda antiga que é o local perfeito para o nosso casamento. Estamos planejando há bem mais de 1 ano, e hoje deveria ser o melhor dia de nossas vidas, mas Karen arruinou tudo. Na quinta-feira, Karen, o pai de Lee e os irmãos, cônjuges de Lee chegaram à cidade. Tínhamos reservado um bloco de quartos no melhor hotel da cidade e tínhamos a impressão de que todos tinham feito reservas. Acontece que Karen e o pai de Lee esperavam ficar na propriedade. Não entendo como isso aconteceu, já que quando reservamos a propriedade e garantimos o bloco de quartos, forneci informações do hotel para todos. Karen, o pai de Lee, os irmãos e seus cônjuges, em um jantar de família. Karen perguntou se ela e o pai de Lee ficariam na propriedade e eu disse a ela que a propriedade só tinha uma casa e que nós a usaríamos para nos arrumar, ficar de quinta a domingo. Enfim, quando eles chegaram aqui na quinta e não tinham um quarto, nós nos apressamos e decidimos dar a eles a casa na noite de quinta. Enquanto Lee e eu acabamos dormindo na casa da minha amiga, cuja família é dona da propriedade. Nada demais, exceto que Karen se recusou a pegar um quarto de hotel ontem de manhã porque o hotel onde bloqueamos os quartos está esgotado. Lee disse a ela gentilmente que ela e o pai dele não poderiam ficar na casa novamente, porque na noite anterior meus padrinhos e madrinhas ficaram aqui e nós estaríamos nos arrumando esta manhã e não precisávamos nos preocupar com Karen e o pai dele, mas ele não disse isso a ela. Então Karen começou a chorar e eu disse a ela que encontraria outro lugar para eles ficarem onde haveria outros hóspedes. Encontramos outro quarto para eles no segundo melhor hotel da cidade, conseguimos um quarto de canto maior e até cobrimos o custo da noite passada e desta noite. Ontem à noite minhas 4 melhores amigas chegaram, e depois do ensaio e do jantar, nos amontoamos nos sofás, assistimos a filmes, comemos pipoca e tomamos alguns coquetéis na casa da propriedade. Às 8h30 desta manhã, fui acordada pela minha mãe, que estava com lágrimas nos olhos. Pensei que algo tivesse acontecido com meu avô, já que ele foi recentemente diagnosticado com câncer e não se espera que viva até o final do ano. Em vez disso, ela me disse que de alguma forma, meu vestido de noiva tinha sido destruído e não havia como recuperá-lo. Meu vestido foi literalmente cortado em tiras, meu véu tinha sido rasgado em pedaços, não há nada recuperável. Coloquei a capa do vestido no armário do quarto principal quando Lee e eu chegamos na quarta-feira à noite. Mostrei para a irmã de Lee, a cunhada e Karen quando elas chegaram na quinta noite. Eu não tinha olhado para ele novamente desde então e as únicas pessoas que tiveram acesso foram Karen, o pai de Lee, minhas madrinhas e minha mãe. Minhas madrinhas nunca entraram no meu quarto ontem à noite e minha mãe não teria motivo para fazer tal coisa, então teve que ser Karen ou o marido dela. Liguei para Lee chorando e tudo o que consegui dizer foi sua mãe arruinou meu vestido antes de passar o telefone para minha mãe explicar. Lee ficou furioso. Ele ligou para Karen e ela desligou na cara dele quando ele perguntou se ela tinha cortado meu vestido. Então ele ligou para a irmã dele, e ela disse a Lee que ele estava sendo ridículo, dizendo que Karen nunca faria tal coisa, mas quando ele perguntou quem poderia ter feito, a irmã dele ficou sem suspeitos. Minha mãe, avó e 2 das minhas madrinhas foram à cidade tentar encontrar um vestido e felizmente, minha tia é costureira e deve conseguir fazer alguns ajustes de última hora se encontrarem um vestido. Continuo tentando manter o pensamento positivo, mas meu lindo vestido, aquele em que me imaginei casando com o amor da minha vida se foi. E Karen, oh meu Deus Karen, não quero olhar para ela nunca mais, muito menos tê-la como parte do meu casamento. Não consigo dizer ali como me sinto, e ele não perguntou, provavelmente porque sabe o que vou dizer. Eu sei, o que importa é que hoje vou me casar com meu melhor amigo com vestido ou não. Eu me casaria com ele de roupão, mas não sei como focar na felicidade do dia com Karen presente. Atualização. Tentei muito manter o pensamento positivo. Meu marido ligou para a mãe dele e perguntou por que ela arruinou meu vestido. Ela desligou na cara dele e então ele ligou para a irmã dele e contou o que aconteceu. Ela jurou que a mãe dela não poderia ter feito aquilo, mas quando questionada pelo meu marido, não conseguiu sugerir outro culpado. Eles decidiram confrontar a mãe juntos, já que muitas pessoas tiveram problemas com isso na minha postagem original. Eu disse ao meu marido para não vir à casa da propriedade. Tínhamos planejado um fast look especial e eu não queria deixar minha sogra arruinar isso também. Então, o resultado de tudo isso é que meu marido disse à mãe dele que ela não era permitida no casamento. Ela então surtou e aparentemente isso foi alarmante para a família, já que era totalmente fora do feitio dela.
No entanto, ninguém tentou forçar meu marido a mudar de ideia, o que me fez sentir melhor em continuar com o casamento. Por via das dúvidas, pedimos a alguns amigos de confiança para ficarem de olho nela e no sogro durante nossa celebração, mas eles não tentaram vir. O sogro também disse que eles pagariam pelo vestido arruinado e pelo vestido substituto comprado ontem. Muitas pessoas perguntaram onde estavam minha sogra e meu sogro, mas meu marido e seus irmãos lidaram com isso dizendo que ela não estava se sentindo ela mesma, e isso foi suficiente. Esta manhã, o sogro ligou, nos parabenizou e pediu desculpas pelas ações da sogra. Ela está querendo se desculpar, mas eu me recusei a falar com ela. Preciso me acalmar e apenas relaxar. Meu marido e eu estamos no aeroporto esperando nosso voo para a lua de mel, então espero que a próxima semana seja tempo suficiente para eu me recompor. Atualização 2. Muitos de vocês entraram em contato comigo e eu nem conseguiria começar a responder a todos os comentários. Mas saibam que li cada um que recebi e que agradeço todas as palavras gentis e felicitações. Esta será outra postagem a qual não poderei responder, pois estou, com sorte, a minutos de embarcar em um navio de cruzeiro. Alguns de vocês sugeriram um exame médico para minha sogra, mas não é necessário. Descobrimos esta manhã que ela tem um tumor cerebral. Ela e o sogro estavam escondendo isso da família para não tirar o foco da nossa celebração. Eles iam nos contar e ao resto da família quando voltássemos da nossa lua de mel. É por isso que o sogro foi tão rápido em se desculpar e oferecer cobrir os custos. Embora ele não soubesse o que tinha acontecido com o vestido, ele sabia que a sogra estava apresentando um comportamento estranho na última semana. Sem dar muita informação, a sogra muito provavelmente cortou meu vestido porque achava que estava trabalhando nele. Dada a forma como foi cortado, isso faz sentido. Ainda não falei com ela, mas ela me enviou um e-mail longo pedindo desculpas por suas ações, admitindo que fez isso apesar de não se lembrar completamente, e me dizendo que entende se eu nunca mais falar com ela. Ela não me pediu para perdoar e esquecer, nem para se desculpar por como eu me sinto em vez de pelo que ela fez. Eu nunca, em 1 milhão de anos, pensaria que ela pudesse ter feito isso, mas o processo de eliminação terminou apenas com ela. Além disso, para explicar melhor algumas coisas sobre ela e o sogro ficando na quarta noite, a sogra não demonstrou nenhum comportamento alterado naquela noite. Ela parecia completamente confusa e achava que eles ficariam em uma das casas da propriedade. Agora, sabendo do tumor, isso explica a confusão dela naquela noite e o comportamento, atitude estranha nas manhãs de quinta e sábado. Meu marido e eu decidimos seguir com nossos planos a pedido tanto da sogra quanto do sogro. Tanto meu marido quanto eu queríamos voltar para casa imediatamente, mas o sogro disse que não há nada que possamos fazer sobre a situação, então deveríamos apenas tentar nos divertir e nos preocupar com o resto quando voltarmos. Sinto-me péssima com isso e espero seriamente que ela se recupere completamente. Além disso, para aqueles que acharam que eu deveria estar com sede de vingança, não vou mentir, quis que ela morresse em vários momentos na manhã de sábado, mas ela foi absolutamente maravilhosa comigo durante todo o tempo em que a conheci. Nós até moramos com ela e o sogro durante um verão inteiro enquanto nossa casa estava sendo finalizada, e ela nunca ultrapassou um limite ou foi qualquer coisa além de gentil e amorosa, mas quero deixar claro que se ela não estivesse passando por esse problema médico, eu nunca mais a teria visto, nem ela jamais veria quaisquer filhos que pudéssemos ter. Outra pergunta comum foi porque o sogro ficou com ela e perdeu o casamento. Na época, ele disse ao meu marido que sentia que a sogra precisava ser observada, e meu marido pensou que ele queria dizer que a sogra poderia ter um novo surto. Agora sabemos que o sogro estava preocupado que a sogra pudesse ter outro episódio e se machucar ou machucar outra pessoa. Novamente, agradeço a todos por entrarem em contato. Atualização 3. Aquela era minha sogra. Apaguei as postagens porque alguém me identificou e fiquei preocupada que mais pessoas reconhecessem a situação. Embora não houvesse má intenção por parte da pessoa que me encontrou, senti que era importante respeitar minha sogra, dado que suas ações não foram maliciosas. Meu marido e eu estamos chegando a 1 ano de casamento. Não tenho mais pensamentos ruins sobre o dia do meu casamento, pelo que sou grata. Estamos agora no processo de mudar o sogro para uma comunidade de aposentados mais perto de nós. Ele tentou ficar na casa da família depois que a sogra faleceu, mas era doloroso demais. Próximo relato. Meu namorado prometeu me pedir em casamento antes de eu me formar, mas ele disse aos meus pais que tem medo de casamento porque não quer abrir mão de jogar videogame. Eu, 23 anos, namoro meu namorado, 25 anos, há quase 6 anos. Essa história é meio complicada, então peço desculpas. Meu namorado e eu começamos a namorar no meu primeiro ano da faculdade, em 2017. Tudo estava indo muito bem e as coisas simplesmente se encaixaram. Parecia certo. Até que a pandemia chegou em 2020 e todos nós fomos mandados para casa para terminar a faculdade virtualmente. Durante meu último ano, temos mantido um relacionamento à distância desde então, porque comecei a fazer pós-graduação em fonoaudiologia. Para economizar dinheiro, morei com meus pais, e ele morou com os pais dele, que vivem a 3 horas de distância de mim. Quando o relacionamento à distância começou, meu único pedido a ele foi que estivéssemos casados quando eu me formasse em agosto de 2023. Em nossas famílias, é super importante que estejamos casados antes de morarmos juntos. Vocês já conhecem a cultura da pureza. Ele considerou isso razoável e afirmou que era algo que ele realmente queria. Assim, poderíamos nos casar e conseguir um lugar para morarmos juntos assim que eu terminasse os estudos. Aqui está o dilema. Ele ainda não me pediu em casamento, como havíamos combinado. Ele expressou que estava
estava planejando falar com meus pais para pedir a bênção deles antes de planejar o pedido. Ele iniciou uma conversa com meus pais sobre os próximos passos em novembro de 2022 e não disse mais nada até a semana passada. Ele esteve na minha casa 3 vezes e nunca procurou oportunidades para dizer algo. Ele está adiando, e só há uma razão para isso. Seria uma coisa se ele tivesse expressado que não estava pronto para o casamento, seja por não estar emocionalmente ou financeiramente pronto, mas ele tem falado muito sobre noivado nos últimos 2 anos, me enchendo de esperança, e então nada acontece. Uma coisa importante notar é que ele é filho único, com uma mãe que tem um surto quando a ideia de casamento sair de casa é sequer mencionada. Ela tem sido um problema durante todo o nosso relacionamento porque está constantemente tentando criar divisão entre nós, seja falando dele para mim ou vice-versa. Ele agora começou a expressar medos de deixar os pais, já que ele é o único lá para cuidar deles, e tem medo do que eles pensarão dele se ele sair por uma oportunidade de carreira ou por mim, que estou buscando oportunidades de carreira em fonoaudiologia em vários lugares. Sobre a conversa dele com meus pais, que é a minha maior preocupação. Primeiro, ele disse aos meus pais que planejava fazer o pedido neste verão. Em seguida, expressou que tinha medo de compromisso e sacrifício. Meu pai perguntou o que ele queria dizer, ao que ele respondeu: bem, eu gosto do meu tempo para mim e do meu espaço para jogar videogame e assistir a eventos esportivos, o que meus pais me dão. Tenho medo de abrir mão disso por uma esposa ou para ajudar com os filhos. Isso meio que me arrasou, porque ele nunca teria dito algo assim antes de voltar a morar com os pais. Ele está extremamente confortável com a vida dele e não quer mudá-la, mas eu quero mudar a minha. Quero me mudar e conseguir uma oportunidade de carreira incrível em fonoaudiologia quando agosto chegar. Quero me casar e ter filhos. Isso era algo que eu queria fazer com ele, mas com os pais dele não apoiando e algumas das preocupações que ele está expressando para todos, menos para mim, estou realmente com medo de seguir em frente com ele e incluí-lo em coisas como procurar apartamento ou emprego. As coisas não são as mesmas de antes de começarmos o relacionamento à distância há muito tempo e tenho tentado permanecer otimista durante tudo isso, caso as coisas voltem a ser como eram quando conseguíssemos um lugar juntos, mas esse otimismo está desaparecendo. Pensei que poderia ter o melhor dos 2 mundos, a carreira e o cara, mas em vez disso estou presa numa encruzilhada, e estou incrivelmente estressada e de coração partido. Esta deveria ser uma época emocionante, mas está simplesmente terrível por causa de tudo isso. Alguma sugestão? Por favor, sejam brutalmente honestos, especialmente se eu poderia ter agido de forma diferente. Edição. O problema principal não é que ele não tenha feito o pedido. Se ele tivesse preocupações sobre o casamento ou não estivesse pronto, ele precisaria me dizer, mas ou ele não me disse, ou sempre que perguntei, ele desconversa e diz que quer se casar comigo. Meu problema principal é a falta de coerência dele. Ele diz uma coisa, mas não demonstra com ações. Já tive conversas com ele sobre isso, e ele apenas diz que vai tentar melhorar. Quanto aos videogames e esportes, eu realmente tento não ser implicante ou controladora sobre o que ele faz no tempo livre ou quanto tempo ele dedica a isso. Já fui manipulada psicologicamente e magoada em relacionamentos anteriores por ser muito controladora, então tento ser extremamente consciente disso. Apoio que ele saia com os amigos e tento conhecê-los também. Embora essas coisas não sejam minhas preferências, tento assistir a eventos esportivos com ele e jogar videogame com ele para tentar entender o entusiasmo. Atualização. Minha nossa, gente. Levei 4 meses, mas consegui. Eu terminei. Esta atualização também é complicada, então tenham paciência comigo. Nos últimos 4 meses, nosso relacionamento tem sido apenas conversa sobre casamento, noivado ou sobre ele me levar para sair, mas ele nunca realmente faz as coisas que diz que vai fazer. Muito gaslighting, manipulação, o pacote completo. Sempre que eu queria ter uma conversa sobre coisas sérias, por exemplo, onde morar, finanças, filhos, etc., ele ignorava como se não fosse nada. Foi assim que eu soube que ele não estava planejando o futuro. Aparentemente, os pais dele sabem mais sobre a situação financeira dele do que eu. Nem me fale. Eu os abordei sobre isso, e eles me mostraram quantos empréstimos ele tem. Era astronômico, e ele não tinha pago um centavo desde que se formou na faculdade, há 4 anos, e não tinha nenhuma despesa, nada. Isso me chateou porque não só eu tinha despesas, mas também estava trabalhando horas malucas para pagar a faculdade e minhas despesas, e ele não fez nenhuma tentativa de ter um emprego estável e consistente durante o verão. Nesse ponto, eu cansei. Foi preciso muita coragem para ir embora, especialmente considerando os problemas com a mãe dele. Achei que ela ia arrancar minha cabeça por eu largar o bebezinho dela, mas finalmente consegui neste último fim de semana. Caramba, me livrei de uma bela roubada. A conversa toda foi muito manipuladora e cheia de gaslighting. Senti como se estivesse testemunhando uma criança fazendo birra. Ele estava chorando, andando de um lado para o outro, jogando coisas que eu comprei para ele, etc. Ele me acusou de traição quando eu disse que o relacionamento à distância estava afetando meus sentimentos por ele. Ele tentou me subornar com coisas para eu ficar com ele, tipo Nintendo Switch. Fala sério. Ele me fez sentir culpada por todos os encontros que ele me levou durante o verão e nos anos de faculdade. Lembre-se que eu estava pagando a graduação e a pós-graduação do meu próprio bolso e não tinha dinheiro. Ele me acusou de nunca querer que ele fosse feliz. A pior parte, quando eu disse à mãe dele que terminamos, foi essencialmente uma conversa do tipo que a porta não bate em você na saída. Ela basicamente disse: sinto muito que vocês terminaram, tenha uma boa vida, sayonara, fulana, etc. Para ser honesta, eu esperava que ela gritasse comigo ou arrancasse minha cabeça, só para eu poder vê-la defendê-la um pouco, apenas para me mostrar que ela realmente se importa com o bem-estar dele e não apenas com o dela, para quando ele decidisse deixá-la. Estou triste e extremamente ansiosa porque deixei algo que era confortável e não sei o que o futuro reserva. Odiei magoá-lo, mas ele infligiu muita dor e dúvidas em minha mente.
Muitos de vocês disseram nos comentários que sou jovem e que tudo ficará bem, e vocês estão certos. Mas ser uma garota na casa dos 20 anos é tão difícil, especialmente para manter amizades e relacionamentos. Vai ficar tudo bem, no entanto. Obrigada pelos conselhos e apoio, e obrigada por dedicarem tempo para ler todo o meu desabafo. A comunidade do Reddit é verdadeiramente incrível. Próximo relato. Eu sou a babaca por ir embora da viagem de fim de semana com amigos depois de ser colocada para dormir no sofá? Eu e Josi somos amigas desde o ensino médio. Moramos separadas, mas ainda mantemos contato bem regularmente. Fui convidada para ficar com ela e o marido dela, Léo, por alguns dias porque a cidade deles teria um grande festival anual do qual todos nós estávamos interessados em participar. Eles me pediram para ir mais cedo este ano. Talvez um mês ou pouco antes, eles me informaram que convidaram alguns amigos da faculdade para ficarem durante o fim de semana também. Fiquei animada com isso porque só conheci os amigos da faculdade deles poucas vezes e sei que eles são muito próximos. O plano era eu ficar de quinta a segunda-feira. Devo também contextualizar que quando Josi e Léo compraram a casa deles, fiquei com eles por um mês enquanto estava entre empregos. Isso foi há muitos anos, mas desde então o quarto foi apelidado de meu quarto. Obviamente não é meu de verdade, mas fiquei nele todas as vezes que os visitei desde então. Dirigi 4 horas até a casa deles na quinta-feira e quando cheguei, os amigos da faculdade deles já estavam lá e fiquei chocada ao ver que não eram apenas eles. Josi e Léo tinham convidado o amigo deles, Shane, e sua noiva, e a amiga Sarah e seu marido. Já conheci Shane e Sarah antes, mas não seus parceiros. Fiquei imediatamente irritada porque já parecia um encontro de casais. Tenho um parceiro há quase 3 anos com quem moro, Oliver, que já o conheceram várias vezes, e ele não foi convidado para esta viagem. Tentei superar o constrangimento e trocar gentilezas, até que fui subir para guardar minha bolsa e Josi e Léo me pararam e me disseram que Shane e sua noiva estavam ficando naquele quarto. Eu pensei, ops, erro meu, não deveria ter presumido, e perguntei se eu estava no outro quarto de hóspedes menor. Eles disseram que não, Sarah e seu marido estavam lá. Eles me disseram então que esperavam que eu não me importasse de dormir no sofá. Eu estava realmente tentando não ficar muito irritada ou mal-humorada com isso, mas eu tinha acabado de dirigir 5 horas e estava sob a impressão de que teria um quarto para o fim de semana, principalmente porque tínhamos planejado este fim de semana por meses e eles nunca tinham mencionado o contrário. Eu não teria me oposto a dormir no sofá por talvez uma noite, mas de jeito nenhum eu iria dormir no sofá durante todo o fim de semana, especialmente porque estaríamos bebendo e festejando bastante. Perguntei a eles por que não me disseram que os planos haviam mudado para que eu pudesse arranjar um hotel mais cedo, e eles insistiram que não achavam que eu teria problemas em dormir no sofá. Aparentemente, Sarah e seu marido estavam planejando pegar um hotel, mas esperaram demais e não conseguiram encontrar um acessível de última hora. Neste ponto, eu estava realmente irritada, tanto pela situação dos parceiros quanto pelos arranjos para dormir. Liguei para Oliver e ele ficou chateado por mim. Nós dois procuramos hotéis na área, mas não conseguimos encontrar nada acessível para o fim de semana inteiro. Contei a Oliver sobre os casais e ele ficou irritado por não ter sido convidado, já que ele gosta muito de Josi e Léo. Finalmente, depois de cerca de 1 hora de discussão, Oliver perguntou se eu queria voltar para casa, e honestamente eu queria muito. Eu disse em particular a Josi e Léo que estava desconfortável com a situação, desejei a todos um bom fim de semana e dirigi de volta para casa. Recebi uma ligação no sábado de manhã de Josi e ela disse que ficou muito decepcionada por eu ter agido tão precipitadamente e que gostaria que eu tivesse ficado. Eu disse a ela que não entendia porque ela não me atualizou sobre a situação de dormir assim que soube, e ela me disse que a única razão pela qual fui rebaixada ao sofá é porque Sarah e seu marido não cabiam juntos, no quarto menor. Então perguntei a ela por que ela não convidou Oliver se tinha convidado os outros casais, e ela apenas disse desculpe, não tínhamos pensado nisso. Eu disse a ela que estava chateada e magoada com a situação e não me arrependi de ter ido embora. Recebi outra mensagem dela na noite passada dizendo que todos tinham ido embora e que ela estava muito decepcionada comigo e que eu estraguei o fim de semana dela porque ela ficou chateada o tempo todo. Estou começando a me sentir mal e também com medo de estar perdendo algo por não estar lá. Eu estava realmente ansiosa pelo festival e por sair com todo mundo. Enfim, fui idiota por ter ido embora? Edição. Conforme estou lendo os comentários, estou desvendando alguns dos sentimentos que estava tendo. Estou chateada por ter sido designada para o sofá, especialmente porque foi de última hora e não fui avisada com antecedência. Um fim de semana inteiro de festa com um arranjo desconfortável para dormir e sem privacidade realmente parecia horrível. Não tenho mais 22 anos. Mas acho que estou mais chateada com a exclusão de Oliver e simplesmente não juntei as peças. Realmente me agarrei ao sofá como desculpa. Realmente pareceu que transformaram o fim de semana em um de casais e de alguma forma, Oliver e eu fomos excluídos disso. Odiei me sentir imediatamente como a 7ª pessoa do grupo, completamente deslocada. Edição 2. Eu não sabia que os parceiros de Shane e Sarah estariam lá literalmente até eu entrar e vê-los. Comentários relevantes. Comentador 1. Todo mundo é babaca. Você simplesmente presumiu que teria uma cama, deveria ter perguntado. Este fim de semana inteiro parece mal planejado e com muitas suposições por parte de todos. Dirigir 5 horas apenas para dar meia volta imediatamente é bastante dramático. Você poderia ter ficado uma noite, você mesma disse que uma noite no sofá estaria bem, e ido para casa no dia seguinte. Autora do post. Eu presumi que tinha uma cama porque o plano original era eu ter uma cama.
Quando fizemos os planos em janeiro, ambas confirmamos que eu ficaria em um quarto de hóspedes. Shane e Sarah foram adicionados à viagem no início de abril, e não foi até Sarah e seu marido informarem a eles que não conseguiam encontrar um hotel, o que, pelo que entendi, foi tipo uma semana antes da viagem, que Josie mudou os arranjos de dormir e não me contou. Comentador 2, eles deveriam ter te contado com antecedência. Foi tolice não fazer isso, e comportamento de evitação, mas ao mesmo tempo espero que vocês consigam conversar. Amigos que te acolhem por um mês durante tempos difíceis não parecem pessoas totalmente horríveis ou maliciosas. Se fosse eu, daria um tempo para acalmar os ânimos e depois entraria em contato para resolver isso com eles calmamente. Autora do post, somos amigas há 15 anos, sei que são boas pessoas. Odeio que estejamos chateadas uma com a outra. Eu realmente adoraria que superássemos isso. Comentador 3. Como foi decidido que Oliver não viria? Sem saber como foi essa conversa, é difícil opinar. Quando eles te convidaram pela primeira vez, como deixaram claro que o convite era apenas para você? É muito incomum quando duas pessoas moram juntas convidar apenas uma para um fim de semana fora, especialmente quando as únicas outras pessoas envolvidas também são um casal. Você disse alguma coisa na época? Se você aceitou sem nem mesmo verificar sobre a vinda de Oliver, eles podem ter tido a impressão de que não havia muito interesse da sua parte, de Oliver para que ele participasse. Só preciso de mais informações no geral. A questão do sofá é definitivamente irritante. Já passei por isso. Aguentei firme, mas foi apenas por uma noite e não havia dúvida de ninguém ficar na sala de estar depois das 22 horas, por exemplo. Você absolutamente deveria ter sido avisada com antecedência. Autora do post, quando fizemos os planos em janeiro, surgiu porque Josie e eu vimos o evento anunciado e concordamos que parecia divertido. Ela me convidou para ficar com ela durante o fim de semana. O marido dela estaria lá, obviamente, mas era definitivamente para ser um fim de semana de meninas, o que fazemos pelo menos uma vez por ano. Apresentei dessa forma para Oliver e ele me disse para me divertir. Até onde sei, em algum momento Léo sugeriu convidar Shane, amigo da faculdade deles, sobre o qual Josie me contou. Ela também mencionou que Sarah poderia se juntar, já que tinha ouvido falar do evento e estava interessada. Em nenhum momento Josie ou Léo mencionaram que Shane e Sarah trariam seus parceiros ou que os arranjos para dormir mudariam. Conheci Shane e Sarah talvez 3 ou 4 vezes nos últimos 7 anos, nem tenho o número de celular deles. Então não tenho ideia do que aconteceu entre eles e Josie e Léo em termos de planejamento. Eu sabia que Sarah era casada, mas não sabia que Shane tinha acabado de ficar noivo. Então fui convidada por Josie para um fim de semana meio de meninas, e então eventualmente Léo convidou Shane, presumi para ter um amigo não ficar de vela, e então Sarah também. O fim de semana simplesmente tinha a vibe de um monte de amigos se reunindo. Eu 100% teria convidado Oliver ou perguntado se ele poderia vir se eu soubesse que Shane e Sarah trariam seus parceiros. Comentador 4. Você parece exaustiva. O quarto é seu quarto, mas você não espera que seja seu, mas ainda está chateada por não poder tê-lo. Aqui está um lugar de graça para você dormir à noite que não tem todas as comodidades incríveis que você passou a esperar em virtude de quão mimada você viveu sua vida inteira. O que conta como um hotel acessível. Os preços que os estabelecimentos locais estavam pedindo deveriam ter te alertado para exatamente qual é o custo de um quarto na área por um fim de semana. Mas você esperava um quarto de graça enquanto ditava quem pode e quem não pode ficar em uma casa que não é sua. Então você se exaltou ainda mais entrando em uma câmara de eco com seu parceiro em vez de apenas conversar com seus anfitriões sobre suas decepções. Seu parceiro ter sido deixado de fora poderia muito facilmente ter sido um simples descuido. Não é necessariamente um reflexo direto de como seus amigos pensam de você ou dele. Todo esse problema poderia ter sido resolvido com uma simples conversa, antes de você escolher sair abruptamente, ou com você tomando a iniciativa de garantir uma acomodação que atendesse às suas expectativas, independentemente da generosidade de seus amigos. Cresce e aparece e age como a adulta que você diz ser. Autora do post, a razão pela qual mencionei meu quarto é apenas porque havia sido estabelecido que eu ficaria lá no início do planejamento. Sei que não tenho direito ao quarto, a casa é deles, e eu não teria tido nenhum problema em não ficar naquele quarto. Eu também não teria tido problemas em conseguir um hotel se tivesse sido informada dos arranjos para dormir com antecedência. No momento em que descobri, quinta tarde, uma grande maioria dos hotéis na área já estava reservada para o festival e os quartos que consegui encontrar custavam pelo menos o dobro do preço normal, e nenhum hotel que liguei tinha disponibilidade para noites consecutivas durante o fim de semana. Tenho certeza que este é o mesmo problema que Sarah e seu marido enfrentaram quando tentaram reservar. Atualização. Esperei até o fim de semana para ligar para Josie porque achei que nós duas poderíamos usar o tempo para esfriar a cabeça e pensar sobre a situação. Passei alguns dias analisando seus comentários. Quando finalmente conseguimos conversar ao telefone, ela pediu desculpas imediatamente por como o fim de semana anterior transcorreu, mas antes de aprofundarmos na conversa, pedi a ela para explicar como chegamos àquela situação. Então, aqui estão os eventos como ela contou. Ela e eu fizemos planos em janeiro para eu ir visitá-la para este festival. O marido dela, Léo, só estava interessado nos eventos de um dia e não planejava nos acompanhar no resto do tempo. Então era principalmente um fim de semana de meninas para nós. Em algum momento de março, Léo mencionou o fim de semana para Shane, seu amigo da faculdade, que demonstrou interesse.
Josie disse que foi ideia de Léo convidar Shane para que ele tivesse alguém com quem sair enquanto ela e eu estivéssemos ocupadas com nossos planos. Josie e Léo me disseram neste ponto que Shane estaria lá no fim de semana também e então, acho que alguns dias depois disso, Sarah, do mesmo grupo de amigos da faculdade, ouviu falar do evento por Shane e ela e o marido decidiram ir também. Josie, neste ponto, me disse que sua amiga Sarah também estaria na cidade para o festival. Ela não me disse que Sarah estava planejando ficar na casa deles porque eles tinham originalmente planejado pegar um hotel. Em algum momento entre Shane ser adicionado e o fim de semana do festival, Shane pediu sua agora noiva em casamento e então solicitou que ela fosse adicionada à viagem. Na segunda-feira antes da viagem, Sarah e seu marido ligaram dizendo que não conseguiam encontrar um hotel acessível e perguntaram se poderiam ficar com Josie e Léo. Quando perguntei a Josie por que ela simplesmente não me atualizou sobre os planos, ela disse que estava se sentindo sobrecarregada com todas as mudanças e preocupada que, se eu soubesse que agora dormiria no sofá, eu não viria. Ela alegou que ela e Léo procuraram hotéis para mim, mas também não conseguiram encontrar nada acessível. Ela disse que se sentiu mal, entendeu porque eu fui embora, mas gostaria que eu não tivesse ido, e que passou o fim de semana inteiro se sentindo péssima. Então ela pediu desculpas e eu também pedi desculpas por ter saído abruptamente sem conversar para resolver. Eu também me senti muito sobrecarregada com a situação, especialmente porque mal conheço Shane e Sarah, muito menos seus parceiros. Essa é a versão simplificada desse problema. Agora também perguntei por que eles não pensaram em convidar Oliver. Eu disse que entendia que os planos mudaram muito rápido, mas houve um período considerável em que ela sabia que todos os casais estariam pelo menos no festival, e ela poderia ter, no mínimo, estendido o convite. Eu disse que não estava engolindo a desculpa de que eles esqueceram, especialmente porque ela tinha acabado de explicar que estava meio que propositalmente me mantendo no escuro na esperança de que eu não cancelasse. Josie admitiu que da última vez que nós quatro estivemos juntos, que foi em setembro passado, Oliver deu em cima do Léo, o que deixou Léo muito desconfortável. Foi uma noite em que todos nós tínhamos saído para beber e segundo Léo, de alguma forma a conversa chegou ao tópico da sexualidade de Oliver. Ele é bi, e Léo fez um comentário sobre nunca ter tido nenhuma interação com homens, ao que Oliver respondeu bem, se você quiser mudar isso algum dia, me avise. Desliguei o telefone para falar com Oliver, mas sei que ele nunca me trairia e que provavelmente quis dizer isso como uma piada. Oliver disse que se lembrava da noite e disse que foi apenas uma piada porque percebeu que Léo estava desconfortável com o fato de Oliver ter namorado homens no passado, e que não achou que Léo o levou a sério. Ele se ofereceu para ligar para Léo e amenizar a situação ele mesmo, mas eu disse a ele para esperar porque não queria piorar a situação. Apenas disse a Josie em particular que Oliver não quis deixar Léo desconfortável e que ele sentia muito, e ela disse que contaria a Léo. Então, Josie e eu estamos bem, mesmo que as coisas ainda estejam um pouco tensas. Sinceramente não sei o que fazer sobre a situação Léo, Oliver além de deixar que se resolva com o tempo. Só vejo Josie 3, 4 vezes por ano e Oliver os vê talvez 1, 2 vezes por ano. Então, com sorte, da próxima vez que todos quisermos fazer algo, isso possa simplesmente ser esquecido? Comentários relevantes. Comentador 1. Na segunda-feira antes da viagem, Sarah e seu marido ligaram dizendo que não conseguiam encontrar um hotel acessível e perguntaram se poderiam ficar com Josie e Léo. Josie precisa aprender a dizer não para as outras pessoas. Ela deveria ter dito a eles que não havia mais espaço disponível, a menos que eles quisessem dormir no sofá. Comentador 2. Mas ela não é sua amiga. Ela propositalmente não te contou sobre as mudanças e achou que você simplesmente aguentaria firme. Ela também não conversou com você sobre a situação entre os rapazes. Se ela realmente achava que seu namorado estava tentando trair com o parceiro dela, por que ela não te contou isso? Ela deixou você perder tempo e dinheiro indo até lá. Ela é uma idiota e fico feliz que ela tenha passado o fim de semana se sentindo péssima. O que ela fez foi sacanagem. Espero que você repense essa amizade.